Hoje vamos falar sobre as infinitas maneiras que as pessoas praticam o mal para as outras e como se defender. Não, nesse canal eu não ensinarei como fazer o mal contra as outras pessoas ou atacá-las, e sim como se defender. Se quer fazer o mal, ou causar uma inversão contra alguém, da minha energia você não terá. E ainda te dou um aviso, terá um karma em retorno do universo. Sendo assim, não vale a pena causar nenhum tipo de maldade ou coisa semelhante que sua mente imagine apenas para prejudicar os outros. Por falar nisso, veja que a nova ordem foi derrotada e recebeu a lei do karma universal. Para aqueles que acreditam que as forças das trevas estariam vencendo, eu sinto dizer que estão iludidos por falsas ideias. A nova ordem acabou em 2019 a 2020. Foi recente e eu ainda estou estudando o tema, portanto não falarei de um assunto de maneira crua. Minha recomendação é que sigam fazendo o que sua mente sabe o que é algo bom. Usem o pensamento independente diário para serem livres, para não dependerem de mim também, que não seria saudável isso também. Estou aqui apenas para te guiar a ser independente, mas não para pensar por você, ou ser livre por você. Sua vida possui dúvidas específicas suas, não tem como você depender de mim apenas e ser salvo. Você deve ser independente crescendo de dentro para fora, via pensamento independente, assim será realmente salvo. Bom, vamos ao foco de hoje. Defendendo o seu interno do externo. Vamos usar o modelo binário para organizar tudo e verificar o que sai dele. Vamos lá. O mal entende-se por uma ligação em direção ao nada. O nada é semelhante ao igual. Quando algo é igual, então isso não se expande ao infinito, permanece preso numa bolha bem pequena, semelhante ao nada, um ponto pequeno. Fazer o mal é ligar algo para o nada, em direção a este. Existem infinitas maneiras diferentes de ligar algo ao nada. Algo pode ligar alguém para o nada danificando o externo ou interno de alguém. Destruir o externo significa distanciar a pessoa das coisas que ela possua ligações com o externo. Exemplo, quebrar amizades, destruir empregos, objetos, entre coisas semelhantes. Destruir o interno é destruir os órgãos de uma pessoa, ou a sua família, sua personalidade, seus pensamentos, tudo que compõe a essência da pessoa. Destruir o interno é bem mais destrutivo do que o externo, para qualquer um. Todos possuem o componente infinito em seu interno. É uma essência de infinito puro, o externo. Se algo divino criou tudo, então isto estaria próximo do infinito em absoluto. Significa que este se insere na essência de tudo o que existe. Por isso todos possuem algo infinito dentro de si que cresce de dentro para fora. Por isso se algo atinge o seu interno, atinge mais algo seu que é próximo do infinito, te destruindo melhor. Se você destrói a essência dos outros, o universo destruirá a sua em retorno, pois é isso que você vibra. Portanto, ajude pessoas com a essência danificada. Quando ao conceito de mal, ou destruição, são simplesmente os infinitos fatores que emitem uma energia que nos direciona ao nada. Às vezes algo pode nos direcionar ao nada sem ter más intenções. Exemplo, um acidente de avião. Qualquer coisa ao seu redor pode atuar como um fator te ligando ao nada, não necessariamente sendo algo maligno, ou algo que tenha essa intenção consciente. Outro exemplo é um objeto pontudo que pode te machucar. Existem maneiras ocultas, ou os fatores ocultos, que te ligam ao nada também. São aquelas ideias normalizadas que sua mente não preveu, não se ligou, mas que são uma energia ativa em seu subconsciente. Exemplo, o futebol feminino perdeu a Copa do Mundo, sua mente distraidamente pensa, foram só as mulheres mesmo. Veja que nossa mente absorve energias, ideias, informações, para seu interior sem perceber, então aquilo se normaliza e se transforma num hábito comum, automatizado, numa reação habitual. Não, as mulheres não são algo inferior, e que por isso se perderem a Copa do Mundo, por exemplo, seja algo com menor importância do que o futebol masculino. Sua mente normalizou essa ideia de insignificância do feminino diariamente. Sendo assim, há fatores ocultos ou próximos do infinito que agem em nossa essência. São coisas misteriosas e discretas do externo que entraram em nosso meio interno, que fizeram ligações com nossa essência, e que agora governam nossas reações ao externo, governam nossos atos automatizados e sem uso do pensamento próprio. Há pessoas que tentam nos controlar, tentam reprogramar nossa essência. Esteja atento quando alguém tenta controlar seu subconsciente, que é sua essência, seu feminino, interno, núcleo, centro. Xingamentos baseados na sua personalidade é uma maneira de controlar ou reprogramar sua essência, induzindo-a em direção ao nada. Se eu xingo sua personalidade, estou tentando destruir sua essência. Estou agindo como se fosse um fator que emite energia, ideia, para que você acredite ser inferior,
por exemplo, e venha cometer suicídio no futuro, por supostamente ser indigno de existir. Geralmente, por padrão, homens costumam agredir seu externo. Exemplo, quebrar objetos seus ou atacar seu corpo. Exemplo, briguei no futebol, fulano veio e me deu um soco. Mulheres atacam mais o interno, o lado pessoal. Exemplo, uma mulher te deu um fora e ficou com outro rapaz na sua frente para transmitir a ideia de que você seja inferior. Note que ataques ao seu externo são intensos no momento, mas você depois se esquece da pessoa. Não fica com tanta raiva a longo prazo. Você pensa, aquele sujeito é apenas um troglodita. Ele nem pensa em nada. Quis me espancar porque é bruto mesmo. O ataque ao externo de maneira imediatista, emotiva, não é tanto motivo de mágoas. Mas quando alguém ataca seu interno, a dor é maior. Você se magoa mais, se lembra mais da pessoa. Exemplo, conversei com fulano, então ele me disse, você anda todo torto. Isso é defeito da personalidade. Você é uma pessoa imbecil e defeituosa em essência. É defeituoso como pessoa. O universo te fez com defeito. Ora logicamente você se lembrará dessa pessoa para o resto da vida depois disso, com mágoas, por exemplo. Porém, se um homem ataca ao seu corpo e prejudica a sua saúde, como por exemplo ferindo seus órgãos internos, então você guardará mais mágoas e se afastará mais dele. Tudo o que atacar coisas que são seu interno, sua essência, te destrói mais, causam mais mágoas, afastamentos, brigas, reações suas. Exemplo, fulano destruiu seu rim num soco. Exemplo 2, fulano machucou seu familiar. Exemplo 3, fulano insultou seu lado pessoal baseado numa doença que você possui. Se algo ataca seu interno, a destruição é maior. O ataque à essência, de acordo com o modelo binário, é quando uma pessoa, um fator, age enviando uma energia que te direciona a seu núcleo a se destruir. É como alguém estar te programando para que você se destrua. Exemplo, eu falei que você, como pessoa, é defeituoso. É como eu chegar e falar, oi, estou programando seu subconsciente para você se sentir inferior, se odiar e se suicidar no futuro. Há formas discretas e pouco perceptíveis de alguém reprogramar sua essência, fazendo seu núcleo se autodestruir. São os infinitos fatores ocultos. Estes são mais perigosos, pois os fatores ocultos estão próximos do infinito, são invisíveis, silenciosos, portanto são imprevisíveis e atingem mais sua essência sem a chance de você prevê-los e assim se defender. Pois algo previsível está próximo do nada, e, portanto, não consegue atuar em você, pois é controlado por você mais facilmente. Exemplo, sou famoso, tenho milhões de visualizações, você fala uma besteira e eu simplesmente te corto de meus contatos. Estou lançando uma energia discreta em seu subconsciente de que você seja inferior, indigno de meu contato social. Os fatores ocultos são mais perigosos. Você, por ser famoso, minha mente se habituou a acreditar que você seja um deus, portanto, ao me desprezar, há maior chance de eu acreditar que sou culpado, entre outras ideias ruins que possam afetar meus futuros comportamentos. Tudo que sua mente imagina ser divino, significa que age mais em sua essência, alterando seu núcleo e posteriormente sua forma de reagir ao externo. Se eu me disfarço de algo divino, que não sou, então posso te controlar mais facilmente. Portanto, ou destruímos seu externo, ou seu interno. Destruir algo do seu externo, masculino, bordas, não é tão destrutivo assim. Destruir o interno, feminino, centro, principal, é altamente destrutivo. Ao destruir seu interno será um processo lento e sofrido para recuperá-lo, pois você terá que remover ligações ruins que foram internalizadas em sua essência. Note que pessoas que possuem autismo, por exemplo, raramente conseguem se recuperar. Ou timidez, ou vício em drogas, ou perfeccionismo. São ligações ruins no subconsciente, núcleo. Veja que se algo se liga ao seu núcleo, para que você fique próximo do infinito a distância é maior, pois está bem igual a você, portanto a distância a ser percorrida de dentro para fora será maior. Uma ideia vaga que você nunca ouve falar não entra tão bem em sua essência quanto uma ideia que você repete todo dia. Exemplo, todo dia você pensa, e sou viciado em álcool, se eu beber não conseguirei parar. Veja o que você internalizou, ou ligou em seu núcleo, ideias destrutivas de fraqueza, de que você é fraco. Como eu disse antes, você deve observar e anotar essas ideias ruins para ir organizando e removendo mais facilmente de seu subconsciente.
Algo em seu núcleo é algo difícil de remover, pois a distância de dentro para fora é maior do que uma distância que já estava meio fora. Exemplo: você diz, eu sou viciado em álcool. É diferente de acreditar que você possa ficar viciado em assistir televisão. Uma ideia vaga de que você poderia se viciar em algo desconhecido é uma ideia distante, em que você está próximo do infinito em relação a ela, sem ligação dela com seu núcleo. Portanto, não age tanto em você. Você não vai ficar viciado em cigarros sendo que nunca fumou, ou caso raramente ouça ideias de um fumante, ou nem se considera um fumante, ou seja, é uma ideia vaga, distante. Você está próximo do infinito, ela não possui ligação com seu núcleo, sendo fácil tirar. Tudo que você internaliza dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, entra mais em seu núcleo. Cuidado com o que você internaliza para sua essência, para o que você seria, o que seu eu seria. Cuidado com isso, pois te controlará. A sociedade desconsidera que as mulheres possam ter algum perigo, que apenas o masculino seja perigoso. Eu considero o contrário, o feminino é mais perigoso, pois o ataque das mulheres é mais direcionado ao seu núcleo, subconsciente, do que o ataque masculino, controlando as pessoas e a sociedade de um modo geral. O rapaz da academia, caso se torne agressivo, isso ocorreria porque este teve uma má influência sobre sua mente, sobre o seu núcleo. Exemplo: o rapaz agrediu outro por causa de uma mulher. Veja que um homem forte só será perigoso caso tenha sua mente, ou seu interno, controlado. Se isso não ocorrer, ele não oferecerá riscos à sociedade. Se um homem recebe uma educação desde a infância, então sua essência está ligada com algumas ideias. Isso significa que, mesmo que ele seja forte, ele não oferecerá riscos. Sim, um homem forte, mas com essência controlada, não oferece riscos a ninguém. Veja que a pessoa que mais te oferece riscos é você mesmo. Ora essa. Pois você, de fato, está dentro de sua essência. Você é sua essência afinal. É muito fácil você se destruir a qualquer momento. Ora, você é seu núcleo, se algo atinge seu núcleo, aquilo pode fazer qualquer coisa com você. O impacto na essência, no feminino, núcleo, interno, é maior e mais destrutivo do que o impacto em coisas mais externas. Pois, caso alguém controle sua mente, inserindo ideias para que você se destrua, se odeie, então você se destruirá, e ainda essa pessoa nem sequer será culpada, pois você quem fez isso. Exemplo: o assediador moral que te reprograma para você se odiar como pessoa. Cuidado com as pessoas que agem como um fator oculto que lançam energias, ideias, em sua mente, seu núcleo, para te destruir. Essas pessoas são mais perigosas que um homem forte que possui a própria essência já controlada por alguma ideia final. Um homem forte fisicamente, basta você ter o comportamento adequado que não provoque reações nele que irão te atacar, que você estará seguro. Mas aquelas pessoas que supostamente são do bem, mas que lançam ideias discretas, invisíveis, em sua mente, são as mais perigosas. Digo, por exemplo, invejosos, narcisistas, hipócritas, mentirosos, assediadores morais, políticos maldosos que controlam o núcleo, governo, da sociedade, e por aí vai. O assediador moral, por exemplo, está tentando reprogramar sua mente para que você se destrua. O rapaz forte de academia não fará isso com você, basta você manter uma distância segura, ou não o provocar perceptivelmente, que ele nada fará contra algo interno seu. Mas o assediador moral ataca enviando energias diariamente em seu subconsciente para você se odiar e se destruir. Cuidado com aquilo que atinge sua essência, pois o dano é maior, caso consiga um êxito. Porém, uma vez que sua essência já foi formada, depois da infância, é mais lento tanto para reprogramá-la para o bem, tanto para o mal. Exemplo: não é depois de adulto que você vai se matar porque simplesmente um assediador moral maligno disse que você não serve para nada, por exemplo, pois sua mente já está formada. Agora é mais difícil alterar seu núcleo, mas, se alterar, então pode ser o seu fim. Eu mesmo já fui rejeitado como algo insignificante por amigos de faculdades. Eles lançaram uma energia discreta, atuando como um fator oculto para que eu me sentisse inferior e posteriormente me destruísse. Por exemplo, quando alguém maldoso te rejeita, passa a energia de que você seria tão desprezível que nem vale a pena conversar com você. São fatores ocultos agindo em nossa essência. Não interessa o quanto alguém possui visualizações ou é famoso, se ignorar ou desprezar outra pessoa por arrogância, então está cometendo uma infração kármica. Não vale a pena ter qualquer tipo de ligação com pessoas que, num padrão, lançam sempre energias ocultas em sua mente que te façam se sentir inferior aos outros, ou algo próximo do infinito.
Há infinitas maneiras discretas de destruir uma pessoa, induzindo-a a acreditar que é algo insignificante e indigna de existir, que deva se matar, por exemplo. Há infinitas maneiras de suprimir a evolução de alguém rumo ao infinito. Se visualizações, fama, tornassem alguém importante ou não diante do universo, então, eu, por exemplo, estaria 100% bloqueado para tentar entender sobre qualquer coisa. Ora essa, então é proibido. Apenas tal sujeito famoso pode pensar sobre isso. Eu não, pois supostamente eu sou insignificante por ser um desconhecido sem visualizações. Sou indigno de tentar entender o universo. Não sou merecedor disso por não ser aceito pelo coletivo, por exemplo. Isso é ilógico. Apenas alguém com milhões de inscritos e com fama merece entender o universo, ou merece existir de fato. Veja que o universo não me rejeitou por conta de aceitação coletivo. O universo não me disse: opa, você não, você é um desconhecido qualquer, não merece pensar sobre o universo. Eu não gosto de você, por isso desapareça em sua insignificância. Não, isso não ocorre. Se você deseja algo, se esforça, então receberá resultados daquilo de maneira impessoal. São as leis universais, a impessoalidade e a imparcialidade. Quem procura algo, recebe após esforço, independente do lado pessoal, o que seria injusto afinal. Portanto, como eu ia dizendo, todo e qualquer ser humano tem seu valor, é digno de receber a atenção dos outros, independentemente de ter fama ou não, pois cada pessoa para algum objetivo distinto possui algum conhecimento sempre. Não existe alguém que sabe tudo ou que seja bom em tudo, todos possuem algum valor. Por isso nenhum ser humano é algo insignificante. Não absorva essa ideia ao seu núcleo jamais. Não deixe as coisas ruins e destrutivas atingirem sua essência, pois elas são uma destruição pior do que para bens materiais ou coisas do externo que você possua ligações. Portanto, tenha controle sobre o seu subconsciente praticando o autoconhecimento, o pensamento independente, que você conseguirá se desviar das infinitas maneiras que alguém pode te induzir à destruição. Sobretudo desconfie das pessoas que se dizem do bem, não as condenando sem antes de observar os seus atos, é claro. Veja que todos são do bem, em todo lugar só há pessoas do bem, mas as coisas ruins estão acontecendo sempre por essas mesmas pessoas do bem que vemos em toda parte. Em nenhum lugar vemos pessoas mostrando sua verdadeira face publicamente, não é? Até num presídio de segurança máxima, todos são do bem, publicamente falando. Estamos repletos de pessoas do bem. Mas e os atos das pessoas? Analise os atos, não as palavras. São os atos que mostram o caráter de alguém. Principalmente aqueles atos que ninguém está observando, aqueles atos que a pessoa possui total liberdade para revelar quem é seu verdadeiro eu. São as energias dos outros que são enviadas para sua essência, sua personalidade, seu eu, que mostram se alguém quer o seu bem ou não. E, com certeza, alguém que te despreza, que não é humilde com você, não é alguém que quer o seu bem no final, apesar de dizer ou parecer que sim. Conhecendo o verdadeiro eu de alguém, então você estará protegido das pessoas ruins. O verdadeiro eu, por padrão, não é mostrado publicamente. Ao conhecer o verdadeiro eu de alguém, você então obtém ligação com a essência de alguém, prevendo a pessoa e se defendendo melhor. Publicamente muitas e muitas pessoas revelam um falso eu para ter controle sobre as outras pessoas, para criarem uma ilusão na mente dos outros, criando então uma barreira para ninguém as prever. Publicamente todos costumam ser boas pessoas, isso serve como um escudo para que ninguém conheça seus verdadeiros eus malignos, por exemplo. O que alguém faz escondido, quando há total possibilidade de praticar atos destrutivos sem punição, é o que mostrará o verdadeiro eu de uma pessoa, por exemplo. Veja aqui, num padrão, geralmente vemos mais mulheres usando o disfarce de serem boas pessoas publicamente do que homens, pois as mulheres fazem isso inconscientemente para se protegerem mais. Se algo se disfarça de do bem, fica numa espécie de escudo protetor. Mas, mesmo assim, você nunca deve condenar alguém sem que a pessoa tenha praticado o ato destrutivo em si, apenas por ela ser falsa e aparentar ser do bem publicamente. Portanto, julgue a pessoa pelos atos, principalmente os escondidos, e não pelas palavras, pois eles mostram o verdadeiro eu. Finalizando, uma boa defesa é o autoconhecimento, é evoluir seu interno, tendo seus próprios pensamentos independentes, crescendo sempre de dentro para fora, e não de fora para dentro. Seu verdadeiro eu deve filtrar o que é teu ou não para ser absorvido para sua essência. Tendo controle sobre si mesmo, sobre o que entra e sai do seu interno, então você estará seguro das energias destrutivas do externo que tentam entrar no seu subconsciente todos os dias, às vezes disfarçando-se de serem algo divino ou do bem,